Nesta semana, o Jornal Cidade está resgatando alguns dos principais personagens do imaginário popular brasileiro em comemoração ao Dia do Folclore Nacional, celebrado em 22 de agosto. E hoje é dia de saber um pouco mais sobre mitos e lendas que são passados de geração em geração. Esse é o Saci Pererê e ele é um mito muito conhecido do folclore brasileiro, tanto que ele tem um dia, que é o dia 31 de outubro, onde comemora o dia do Saci Pererê. E aí ele é conhecido como um negrinho de uma perna só, que usa um gorro vermelho e um cachimbo, que faz muitas travessuras. E aí, para conseguir pegá-lo, é utilizado uma peneira, porque ele vem no meio de um redemoinho. E aí, quando conseguem pegar ele com a peneira, a gente tira o gorro, é tirado o gorro dele, colocado dentro da garrafa, que aí ele perde aquele poder. E aí ele fica sobre o cuidado do seu proprietário, e aí então seu proprietário pode realizar pedidos para ele e ele atender. Essa é Yara, é outro personagem do folclore, e aí ela é conhecida como a Mãe das Águas, e ela costuma ficar em uma pedra na beira das águas, penteando seus cabelos com o reflexo das águas, e ela utiliza um pente de ouro. E ela tem um canto que é muito alto, que atrai os pescadores. Então, através do seu canto, eles são hipnotizados e levados até o local de onde está vindo o canto. Só que esse local, eles nunca vão conseguir encontrar a Yara. Então, eles vão caminhando, até acabar no fundo do rio. Esse é o Boi Bumbá, ou Bumba Meu Boi, e ele é típico lá do Maranhão. Só que também ele é conhecido no Brasil inteiro. Dizem que há muito tempo atrás tinha um fazendeiro e tinham 2 escravos que trabalhavam para ele. E a esposa desse escravo estava grávida e sentiu o desejo de comer língua de boi. E aí então o seu esposo, para satisfazer o desejo dela, foi procurando um boi, e aí a sua esposa escolheu o boi que ela queria. Então, o escravo matou o boi para arrancar a língua dele. Então, os 2 escravos ficaram desesperados e foram morar em outra cidade. Ficaram com medo do que o fazendeiro podia fazer com eles. O fazendeiro chorou, chamou o curandeiro para ver se podia fazer alguma coisa para ressuscitar o boi, mas nada conseguia ressuscitar. Então, quando o filho dos 2 escravos já havia ficado maior, ele ficou sabendo dessa história e resolveu voltar para essa fazenda. Chegando lá, tinha sobrado o rabo do boi. Então ele pegou o rabo do boi, deu 3 sopros e nisso o boi voltou à vida. Essa é a mula sem cabeça, e diz a lenda que é uma moça que teve um romance com o padre, e como castigo ela se tornou um animal quadrúpede que solta fogo pelo pescoço. Então, toda noite, de quinta para sexta, ela se transforma nessa mula. Esse é o Boitatá, um personagem do folclore brasileiro, e ele é conhecido como uma serpente de fogo que protege as matas e também os animais, e ele assombra os caçadores por causa do seu fogo. Esse é o Negrinho do Pastoreio, um personagem do folclore também, e esse mito surgiu lá desde a época da escravidão, que ele era um escravo de 14 anos e trabalhava numa fazenda como pastor de cavalos. E aí então um dia o seu patrão fazendeiro diz para ele buscar os cavalos, que eram 30 cavalos. Ele conseguiu trazer os 29 e faltou um. E quando ele chegou faltando esse cavalo, o fazendeiro bateu nele e disse: não, você vai voltar e eu quero esse cavalo de volta. Então ele voltou para procurar o cavalo,
Mas quando ele chegou, ele até encontrou o cavalo. Mas quando ele laçou o cavalo, a corda arrebentou. Então ele teve que voltar sem o cavalo. Quando ele chegou, o fazendeiro ficou muito bravo e deu bastante chicotadas nele e colocou ele de castigo em cima de um formigueiro, depois de ter batido bastante. Então ele ficou a noite inteira em cima desse formigueiro e já estava todo machucado. Quando o fazendeiro chegou para ver se o negrinho já estava morto, ele viu que não tinha acontecido isso. Ele viu que o negrinho estava sem nenhuma marca no corpo, sem nenhuma picada de formiga e ainda estava montado em cima desse cavalo que estava faltando. Então o fazendeiro se curvou de joelhos e ficou indignado, não sabendo o que tinha acontecido. E aí ele pediu perdão ao negrinho do pastoreiro por tudo que ele tinha feito. E aí então, até hoje as pessoas falam que quando perde alguma coisa é para acender uma vela e pedir a ajuda do negrinho do pastoreiro para encontrar. Essa é a Cuca. Ela é uma bruxa com uma aparência bem assustadora, com as unhas imensas, e dizem que ela costuma dormir uma vez só a cada 7 anos. E aí então os pais aproveitam para usar esse mito e falam para as crianças, para eles poderem dormir na hora certa, porque se não dormirem na hora certa, a Cuca vem para poder pegar. Esse é o Curupira. E ele é muito conhecido pelos seus pés, que são virados do lado ao contrário. Ele é um anão e ele é protetor também, como o boitatá, das matas e dos animais silvestres. Como ele protege, ele assombra e assusta os caçadores que vão para destruir a mata, colocar fogo, cortar as árvores. E aí então, quando ele é perseguido por esses caçadores, eles acham que ele está indo para um lado, mas na verdade ele está indo para o outro lado devido ao seu pé ser virado ao contrário. Esse é o boto cor-de-rosa e ele é um golfinho que vive no rio Amazonas, e nas vésperas de festa junina ele sai do rio para se transformar em um homem com roupa branca, só que ele fica com a metade do corpo homem e algumas características ainda de boto, por isso ele usa um chapéu para tapar suas narinas. E ele se transforma num rapaz muito bonito, e ele aproveita disso para escolher a moça mais bonita da festa para querer ser a sua namorada. E aí, ao amanhecer do dia, o boto volta para as águas e se transforma no golfinho novamente. Esse é o lobisomem e diz a lenda que é um homem que foi mordido por um lobo. E aí então, em todas as noites de lua cheia, esse homem se transforma em um lobo, com o corpo todo cheio de pelo e as unhas grandes e afiadas. E aí ele sai uivando, todo mundo ouve o lobisomem quando ele está passando pelas ruas.